Queria começar um pouquinho diferente, dando um testemunho pessoal aqui. Na terça-feira passada, eu comecei a sentir os sintomas da dengue. E fiquei muito mal terça-feira, quarta-feira e quinta-feira eu tinha um compromisso. Eu ia ser padrinho de um casamento numa cidade longe daqui. Até foi um prazer, eu encontrei a Carol, a família querida dela. E por um milagre de Deus, a quinta-feira eu acordei bem. E eu tinha uma missão no casamento. A gente era padrinho, mas eu também tinha que fazer sala para um casal de americanos que era muito querido do noivo. E graças ao bom Deus foi tudo muito bem, parecia um milagre. Alguém falou assim, a dengue em 3 dias resolve? Eu falei, resolveu no meu caso. Só que chegou à noite, eram umas 10 horas, as pessoas conversando comigo, falaram, ué, você tá ficando vermelho, tá ficando vermelho. E aquela noite eu já não dormi, na sexta-feira passei mal, no sábado passei mal. E no domingo, meio fake, mas no domingo, acabei no hospital. No domingo eu acabei no hospital tomando soro. Aí reforçou o diagnóstico. Na segunda mal, na terça mal. Ontem já fiquei todo pintado, coçando. E aí eu orei a Deus, falei, Senhor, já adiamos muita coisa, né? A gente tem um compromisso amanhã. E pela graça de Deus, hoje é o 9º dia, amanheci muito bem. Amanheci muito bem. Ainda tem um pouco de sequela, ainda me sinto um pouco desidratado, mas louvo muito a Deus por isso, por poder estar com vocês hoje. E bem. E aí, no meio da tarde, eram umas 4h30, mais ou menos 5 horas, eu estou trabalhando, já pensando em hoje à noite, e aqui no interior tem um negócio de grupo de bairro, pelo WhatsApp. Não sei se na casa de vocês tem isso, mas tem grupo de bairro. Agora eles vigiam a casa do outro assim, institucionalizado, né, no grupo. E aí alguém colocou assim, mais alguém está sem internet no bairro, e colocou o nome do meu provedor. E aí o cara que administra tudo aqui falou assim, eu liguei lá, vai voltar às 9 da noite. Eu falei assim, na hora, chamei a Carol, não tinha ninguém em casa para me perguntar. Falei, Carol, não sei o que vai acontecer, mas assim, de novo eu orei a Deus. Falei, Senhor, caramba, já venceu uma gripe, já venceu a dengue. Não vamos adiar de novo, já faz tanto tempo. É claro que se for para adiar, a gente adia, mas se puder funcionar hoje, seria muito bom. E eu cheguei em casa uns 40 minutos depois e está funcionando assim, redondo. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes eu vou preparar esse estudo aqui e tem alguns temas que eu falo assim, hoje vai ser light, hoje vai ser água com açúcar, hoje não vai empolgar ninguém. Mas em todos os estudos que a gente já fez aqui, desde lá de Daniel, eu nunca acabei um estudo nosso aqui com a sensação de que foi light. Nunca. Ou por causa do testemunho de alguém aqui, ou por causa da oração de alguém, ou por causa do comentário de alguém, e eu sempre saio muito preenchido. Portanto, diante de tudo isso, eu tenho certeza que se nós estamos aqui hoje é porque Deus tem um propósito para nós, e tem uma bênção reservada para você também, para mim também. E que a gente possa aproveitar bastante isso, que a palavra de Deus é que a palavra de Deus é que proporciona a bênção, não sou eu, não são vocês, mas nós juntos aqui somos igreja, e através de nós o Espírito Santo vai agir mais uma vez, eu tenho certeza disso. Que Deus seja louvado. O tema dessa noite, a gente está estudando sobre o livro de Salmos. No último estudo a gente falou sobre a misericórdia. E hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto que os salmistas abordam muito, que eu tenho certeza que vocês perseguem também, que é a sabedoria. A sabedoria. E existe uma confusão do que é sabedoria hoje. Muita gente acha que ser sábio é ter conhecimento intelectual. Eu tenho 4 diplomas, falo 5 idiomas, eu sou sábio. E não, e nem sempre é. Eu conheço muita gente capacitada intelectualmente e que é lento. Não tem sabedoria nenhuma, só toma a decisão errada. Porque sabedoria não depende de conhecimento intelectual, ou de livros, ou de títulos, ou de diplomas na parede. Sabedoria é a gente ter subsídios suficientes para tomar boas decisões na vida. Isso independe se a pessoa é analfabeta ou se ela é PhD. É claro que quanto mais conhecimento você tem,
teoricamente, mais sábio você deveria ser, porque você tem mais subsídios. Se você tem uma orquestra com 200 instrumentos, ela vai tocar muito mais forte do que um dueto. Mas sabedoria não tem a ver com conhecimento intelectual, não tem a ver com saber muitos idiomas e coisas desse tipo. E os salmistas falam muito sobre sabedoria, muito. E a sabedoria divina é o principal alvo dos salmistas. Para os salmistas, só existe sabedoria se vem de Deus. E a gente já estudou sobre isso quando a gente estudou sobre Tiago, por exemplo. A gente vai falar um pouco sobre isso agora aqui. Considerar o que é sabedoria da perspectiva bíblica. Para o salmista, alcançar sabedoria é mais importante do que alcançar felicidade. Porque para o salmista e para o escritor bíblico, é a sabedoria que traz felicidade. Então, buscar felicidade sem buscar sabedoria é loucura para o escritor bíblico, para o salmista, que é o nosso caso aqui, que é o nosso contexto. E eu vou começar, na última vez a gente falou sobre algumas palavras hebraicas, eu vou começar aqui usando um trocadilho que existe no hebraico, que é muito interessante. Uma das palavras para felicidade no hebraico é ashrei. Ashrei, simples assim, ashrei. E a palavra para que ela soa muito parecida com uma palavra para passo, ou caminhada, ou marcha, que é aushrei, ou ashurei. Então, ashrei, felicidade, ashurei, passos, caminhada. Essas palavras elas têm a sonoridade muito semelhante. E por que elas estão relacionadas? E aqui a gente vê a sabedoria dos escritores bíblicos. Abra sua Bíblia aí, Salmo 1. Eu já deixei aqui numa tela separada do lado aqui, ó, é bem fácil de achar todos os salmos aqui. Salmo 1, verso 1. Então vamos lá. Felicidade, ashrei. Passo da caminhada, de passo a passo, ashurei. Semelhantes. Salmo 1, verso 1, verso muito conhecido, diz assim, ó. Como é ashrei, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz, como é ashrei. Ele não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. A sua satisfação está na lei do Senhor. Olha que chique que nós estamos aqui agora. Ó. A tela dividida. Muito bom, Amanda. Ashrei, como é ashrei? Salmo 17. Salmo 17, verso 5. Olha que legal. Desculpa, tá? Às vezes eu vou falar, ai, que legal, e você deve estar falando assim, nossa, não tem que negócio chato, né? Mas espero que seja legal também. Porque quando eu vejo essas coisas, eu falo, gente, não é possível que tem tudo isso na palavra de Deus. 17, verso 5. Minha Bíblia fala assim, ó, nem precisa, que eu posso ler aqui agora de frente, olha. Meus passos achurei. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, e tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Salmo 1, felicidade, ashrei. O que é a felicidade aqui no Salmo 17? É caminhar com Deus, ashurei. Vamos ver mais um? 37 e 31. Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. Olha lá. Opa, é isso mesmo? Salmo 37, 31. É isso mesmo. Olha lá, fala assim, olha o verso 30, vai. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca achurei, nunca pisará em falso, nunca dará um passo em falso. Achurei. A felicidade é ashrei. Caminhar com Deus é ashurei. O que eu quero dizer com a gente? Vamos ler mais um, vai, para só ficar certo isso daqui. 89:15. Salmo 89:15. Para a gente fechar uma conclusão aqui. 89:15.
Olha aqui, olha. Como é Ashrei, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. O que o salmista está querendo dizer? Que sabedoria. Como escreve? Já vou passar aqui. Eu vou digitar aí, Carol, fica mais fácil que meu teclado está aqui do lado. Ó. Ashrei é A-S de sapo, H-R-E-Y. A-S-H-R-E-Y. Isso. E Ashurei é A-S-H-U-R-E-Y. A-S-H-U-R-E-Y. Passos, passos. Para o salmista, sabedoria e felicidade não são conceitos abstratos, mas vêm de uma experiência real com Deus. Você só alcança a felicidade se você caminha com Ele. Você só alcança o Ashrei se você Ashurei com Ele. E esses trocadilhos de palavras que para mim são tão assim surreais, são tão novos. Pensa para quem está acostumado com o idioma. Isso aí soava no ouvido do leitor, né, no ouvido do ouvinte, enfim. Isso soava muito tranquilo, muito comum, tinha muito sentido para ele. A felicidade consiste em você andar com Deus, em você caminhar com Deus. Não é só andar, é passo a passo, é ter uma vida com Ele. São encontradas a felicidade real, a sabedoria encontrada no relacionamento com Deus. Num relacionamento que consiste em louvá-lo, reverenciá-lo, encontrar forças nele, entender que a gente é dependente dele. Tem um verso muito conhecido na Bíblia, Provérbios, capítulo 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos, os loucos, os doidos varridos, na minha linguagem agora, desprezam a sabedoria e o ensino. Por que a sabedoria é o temor do Senhor? Tem muita gente que tem medo dessa palavra, temor. Por que a gente tem que ter medo de Deus? Olha, temor aqui tem a ver com obediência reverente. Eu acho que eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu gosto tanto que eu gosto de repetir. Nas Crônicas de Nárnia, quando elas estão falando sobre o Aslan, não sei se vocês estão ligados na Crônica de Nárnia, Aslan é o leão, né? E o leão representa o próprio Cristo. E o escritor que escreveu as Crônicas de Nárnia é todo baseado na história de Jesus, né? É o pano de fundo. E o leão é Jesus, representa o Cristo. Ele morre, ele ressuscita, ele protege. E uma das crianças chega para, acho que é para o castor, não sei. E legal, Irês. Então você vai entender bem o que eu estou falando. E ele chega, acho que é para o castor. E ele chega e fala assim: mas o Aslan, o que é o Aslan? Fala, o Aslan é um leão, mas o Aslan é um leão? O Aslan é um leão. Mas você não tem medo dele? E ele fala: claro que eu tenho medo dele, ele é um leão. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Como não ter medo de Deus, querido, se nós somos seres pecadores, que diante da perfeição seríamos extintos? Que se a graça do Senhor não nos alcançar, seremos destruídos? Como não ter medo do Senhor? Como não ter medo de desobedecê-lo? Sendo que todas as ordens dele vêm de uma sabedoria infinita, transcendental, que a gente nunca vai alcançar. E muitas vezes na nossa loucura, porque não tem outra palavra, a gente abre mão das ordens de Deus, a gente abre mão dos conselhos de Deus, a gente abre mão da palavra de Deus, achando que a gente sabe alguma coisa. Isso é totalmente contrário ao que significa a palavra sabedoria. Sabedoria é viver no temor do Senhor, sim. Senhor, se eu te desobedecer, eu desapareço. Qual que é a tua vontade para a minha vida? Esse é o princípio da sabedoria. Obediência. Abre aí. Amanda, já que você está craque aí, Deuteronômio 10, 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. E o que eu acho legal da Bíblia é que assim, a gente vai navegando por ela. A gente está estudando os Salmos, mas a gente está navegando por ela. 10, 12 e 13.
Olha só o que diz aí. E agora, ó Israel, que é o Senhor, o que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em seus caminhos, que o ame e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje eu lhe dou para o seu próprio bem. Que hoje eu lhe dou para o seu próprio bem. Veja, a gente está falando aqui de experiência de andar com Deus, de amá-lo, de servi-lo, de todo o coração. Não é uma coisa assim de emoção, de momento, não. É um estilo de vida. É tê-lo real na sua vida, é viver com ele, é obedecê-lo. Eu não obedeço a Deus porque o meu pastor me manda obedecer. Eu obedeço a Deus porque eu sei que é o único caminho. É o único caminho. E aqui é a importância de fazer o que a gente está fazendo. A gente estudar, a gente descobrir, para que ninguém nos conduza por outros caminhos. Nenhum lobo devorador aí, nenhum falso profeta leve a gente para um outro lugar. Por isso que a gente precisa estar firmado no que a palavra do Senhor diz. Guarde esse verso de Deuteronômio. E quando você tiver em dúvida, leia de novo. Leia de novo. Aqui está o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Fé e ação. Vocês lembram que a gente estudou Tiago? Lembra quando a gente estudou Tiago? Tiago 1,17 dizia assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Se tudo de bom vem de Deus, como é que eu me atrevo a não conhecê-lo, a conhecer a sua vontade, a não conhecer as suas instruções, a não conhecer o que ele me ensina? E como eu vou conhecê-lo se eu não ando com ele? Ou se eu acho que uma experiência numa igreja uma vez por semana vai resolver meu problema? Não, queridos, a caminhada é diária, porque se um dia a sua igreja fechar, não importa. Se um dia o governo fechar a sua igreja, se acontecer qualquer coisa na sua igreja, na minha, não importa. Deus continua conosco. Se todas as pessoas do mundo nos decepcionarem, Deus continua conosco. E pode ter certeza... Exato, Carol. Exato. A pandemia provou isso. E pode ter certeza de uma coisa: se um dia você permanecer fiel ao Senhor e se sentir a única pessoa do mundo, lembre-se que eu vou estar aqui também querendo ser fiel ao Senhor, portanto você não vai estar sozinho. Lembre-se que a Iressa vai estar lá na casa dela, você não está sozinho. Que a Márcia vai estar lá na casa dela, você não vai estar sozinho. Que a Amanda vai estar na casa dela, que a Rosângela, que a Carol, que todos vocês, não importa onde, Deus sempre tem os seus filhos em todos os lugares. A gente pode até estar distante geograficamente, mas sempre estaremos unidos pela palavra do Senhor. É isso que nos une. A palavra de Deus é que nos une, por meio do seu Espírito Santo. Vamos ver alguns salmos? Vamos ver alguns salmos aqui? Para a gente ter alguma noção aqui. Ó. Salmo 1, vamos voltar para o Salmo 1 aqui. Salmo 1, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E vamos ver agora aqui esses temas recorrentes de sabedoria que o salmista vai usando. Salmo 1. E aqui o Salmo 1, ele tem muita coisa bacana aqui, olha. Diz lá. Como é Ashri, nós já falamos isso. Como é Ashri, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. E tem gente que tem dificuldade, como é que alguém pode ter prazer em meditar na lei de dia e de noite? O que o salmista está dizendo é que se a fonte da sabedoria está na lei, é na lei que eu vou meditar, porque eu só vou ser feliz se eu tiver essa sabedoria que vem de Deus. E aí vem o verso que eu quero destacar. E aqui, né, ainda como curiosidade, ele começa definindo aquele que é sábio, aquele que é feliz, aquele que é bem-aventurado, pelo que ele não é. É interessante isso daqui, né? Pelo que ele não é. Olha, o que é sábio, feliz, bem-aventurado, o que é Ashrei, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante que às vezes a gente é muito definido por aquilo que nós não somos. Não apenas por aquilo que nós somos, mas também por aquilo que nós não somos. Mas isso é para a gente pensar. E diz lá que o sábio é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no devido tempo e as suas folhas não murcham, e
tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, porque eles são como a palha que o vento dispersa. Olha que figura interessante isso. Os justos, ou sábios, os que são felizes de verdade, são os que estão como que plantados à beira das águas correntes. E o que essas águas representam? Representam todo o sustento que o Senhor Deus nos dá. Aqui não só em questão de alimento, né, mas de tudo. Dali dessas águas, que as raízes estão se alimentando, que elas estão firmadas ali, elas são alimentadas, nutridas, mantidas vivas. E consciente disso, sabendo que é o conhecimento do Senhor que o mantém plantado, que o salmista medita de dia e de noite na sua lei, para conhecer mais a seu respeito. E no devido tempo, ainda produz frutos. Ele frutifica, porque quando você vive no caminho do Senhor, sua vida vai frutificar. Vai produzir frutos. E o termo aqui que diz assim, tudo que ele faz prospera, também pode ser traduzido como tudo que ele faz leva à prosperidade. Ou seja, a pessoa que está firmada no Senhor, ela não só é abençoada, mas ela também é uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. Você é uma fonte de bênção na vida da sua família. Você é uma fonte de bênção na vida da sua comunidade. Você é uma fonte de bênção no seu trabalho. Se você está firmado e vive sob a sabedoria do Senhor. E aqui muita gente fala, nossa, esse negócio de estar plantado, né? Não dá a impressão que é uma coisa boa, né? Porque falam pra gente que bom é estar voando, né? Bom é estar livre, né? Tá para todo lado. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Não é o caso dos ímpios que não estão plantados. Eles são como a palha que o vento leva. São livres. Eles são livres. Eles estão tão livres que eles não sabem nem para onde que eles estão indo. O vento sopra noroeste, eles vão a noroeste. O vento sopra a sul, eles vão a sul. Eles não sabem para onde que eles estão indo. E agora eu pergunto para vocês. Onde está a verdadeira felicidade? Daquele que vive e sabe para onde está caminhando, ou daquele que não tem rumo na vida? É isso que o salmista está dizendo. O sábio é aquele que está plantado junto às correntes que o Senhor manda. E para permanecer plantado, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo. O que acha que está livre, esse aí está mais perdido, coitado. E qualquer vento. Nossa, pandemia, o mundo acabou. Guerra na Coreia, o mundo acabou. Guerra em Israel, o mundo acabou. Guerra na Ucrânia, o mundo acabou. Dengue, acabou tudo. E as pessoas vivem desesperadas. E agora tem uma onda de terceira guerra mundial. E as pessoas vivem angustiadas e tal. O sábio está firmado no Senhor. E sabe que o destino desse mundo está na mão de Deus, não na mão de um louco estatal, de qualquer líder de Estado qualquer. Sabedoria. Salmo 19. A gente não vai ler todos, tá? Porque não tem condições, mas você pode anotar aí para a gente ver depois. Salmo 19. Salmo 19 ele é dividido em duas sessões. Os primeiros versos falam sobre a criação, é lindo isso daqui, né? Olha, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A gente já falou sobre esses versos aqui, né? Fala da grandiosidade. Olha o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Fonte da sabedoria é conhecer o Senhor, é caminhar com o Senhor. É isso que o salmista acredita. É ter um relacionamento com Ele. E quando você tem um relacionamento com Deus, você olha para a natureza e você enxerga o Senhor. Você olha para o mar e você não consegue deixar de enxergar a mão de Deus ali. Você olha para a montanha e você se sente indigno, sabendo, olha o tamanho, que meu Pai é mais do que isso. Aquele que é sábio, ele olha para as coisas e enxerga propósito nelas. Ele não anda naturalmente. Quando ele vê um pôr do sol, ele louva a Deus. Ele sabe que Deus está lhe abençoando mais uma vez. Sabedoria. A gente não está disperso, a gente não está sendo levado pelo vento. A gente sabe para onde que a gente está indo. A gente sabe todos os dias. Às vezes é meio duro, não é fácil. É pancada, mas a gente sabe para onde a gente está indo. Relacionamento com ele. Obediência.
Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34 fala sobre a questão da família também, né? A melhor escolha que a gente pode fazer é andar com Deus. Olha os versos 11 em diante, 11 a 14, Amanda. 11 a 14. Olha que lindo isso daqui. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Apolei o verso 12 aqui, ó. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde essa língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Sabedoria, temor do Senhor, andar com Deus, entender que Ele dirige a nossa vida, por mais difícil que possa parecer. Salmo 37. No Salmo 37, existe um questionamento que creio que persegue a qualquer cristão fiel. Por que os ímpios prosperam? Por que quando as coisas dão errado para mim, eu olho e falo, Senhor, eu estou sendo tão fiel ao Senhor, pelo menos eu acho que eu estou sendo. E tem o fulano ali que nem te reverencia, só blasfema e parece que dá tudo certo para ele. O Salmo 37, ele vai dissecar isso daqui. E ele fala um monte de conselhos aqui, né? Ele diz lá, olha o verso 1, não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor, faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará ou Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva o mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procurem. Você não vai encontrar. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Palavras de sabedoria, você confia? Você confia que mesmo que parece que agora as coisas estão meio de perna para o ar, vai chegar o seu dia, vai chegar o seu momento. Deus vai te abençoar. E eu, quando leio esse verso aqui, mas os humildes receberão a terra por herança, no verso 11, é claro que a gente tem que se lembrar de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Olha a fonte de Jesus, de onde que vem aqui. Mas os humildes receberão a terra por herança. Promessa. Isso é promessa de Deus. Vamos mais um aqui, olha. Salmo 112. Salmo 112. Isso aqui é curtinho. Olha que lindo isso daqui. Aleluia. Como é Ashrei, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Você notou quantas vezes esse conceito está sendo repetido? Temor ao Senhor e obediência aos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos, serão uma geração abençoada, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça vai durar para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, pois sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme. E, gente, é sabedoria. De vez em quando, escolha um desses salmos aqui, por isso que eu estou citando cada um deles, escolha um deles e leia com calma, e medite com calma. Eu já vou terminando aqui. Poderíamos ainda falar do Salmo 128, poderíamos falar do Salmo 119, mas eu gostaria de citar aqui 2 versos para a gente terminar. Um, está em Jeremias, capítulo 9, 23 e 24.
Jeremias 9, 23 e 24. E aqui, mais uma vez, a gente vê como a Bíblia ela se amarra. Os conceitos bíblicos não são contraditórios, eles são complementares. Jeremias, para cima, aí. Aí. Jeremias 9, 23 a 24. Olha isso. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam. Quer se gloriar em alguma coisa, quer contar vantagem de alguma coisa, quer se gloriar, não se glorie na sua riqueza, nem nos seus títulos. Glorie-se em conhecer o Senhor. Porque quanto mais eu o conheço, quanto mais eu ando nos seus caminhos, mais sábio eu serei. E talvez eu não vou querer me gloriar diante dos outros por causa disso. Eu encerro com o Salmo 90. Salmo 90, esse salmo ele é muito usado em aniversários. Salmo 90, 9 a 12. As pessoas geralmente nos aniversários elas gostam de ler esse salmo aqui. Salmo 90, os versos 9 a 12. Diz assim, ó. Muito bem. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria. Sabedoria também é reconhecer a brevidade da nossa vida. É reconhecer que Deus é Deus, eu não. Deus é Deus, eu não sou. Eu sou breve. A minha vida passa voando, como um sopro, como um murmúrio. E se a minha vida passa tão rápido, quem sou eu para me viver de forma atrevida a ponto de não buscar o Senhor todos os dias para que eu possa viver? Não pense que, porque eu tenho tantos anos de vida, tanto... A gente é um sopro. Quem somos nós diante da eternidade do nosso Criador? Portanto, que a gente não se atreva a sair um dia de casa sem buscar a presença do nosso Pai Celestial. E entender que sabedoria significa caminhar com Ele todos os dias. Que isso abençoe a sua vida, que abençoe a vida da sua família, que abençoe a cada um de nós. É o meu desejo para cada um aqui. Que Deus seja louvado pelo livro de Salmos. Amanda, é com você. Então, gente, agora é o momento, né, que a gente faz as nossas considerações. Quem quiser abrir o microfone aí para falar, deixa eu abrir. Rosângela, eu acho que tenta abrir teu microfone aí, porque eu não consigo abrir aqui, tá? Fala aí. Não estou te ouvindo. Sai e entra da reunião, tá? Porque eu não consigo. O Meet tem disso, ele é limitado. O Zoom eu consigo abrir e fechar o microfone. Mas aqui no Meet não. Alguém quer falar? Boa noite, gente. Wesley, queria agradecer pelo estudo, mais uma vez, uma benção. Quando você estava falando, eu lembrei muito, eu gosto muito desse tema, né, de sabedoria, eu acho, assim, maravilhoso, porque não adianta a gente, né, ter riquezas, ter oportunidades, conhecer uma pessoa incrível, por exemplo, e não ter sabedoria para lidar com essas coisas. A gente acaba destruindo, né, essas bênçãos que o Senhor nos deu. E aí eu lembrei de uma passagem, fala em Provérbios, né? Que Provérbios fala muito também sobre sabedoria. E em Provérbios 2 ele fala
sobre se... Mais ou menos nesse sentido, né? Para nós buscarmos a sabedoria como buscamos o ouro, a prata, enfim. E muitas vezes a gente busca tantas riquezas, tantas essas coisas, né? E como eu falei, não busca a sabedoria vinda do alto para lidar com essas bênçãos que o Senhor nos deu. Então, eu lembro que durante a pandemia, inclusive, enfim, né? Foram várias lives, várias coisas, e aí, tirando as polêmicas dessa pessoa, mas um cara que é chamado de Primo Rico, né? Que ele se conhece, né? Deve conhecer, mas fala sobre questões de investimentos e tal. E ele fez uma série de lives durante a pandemia baseada em provérbios. E aí, cada dia ele falava sobre investimentos, sobre dava, né, direcionamento sobre isso, baseando-se somente em provérbios. E ele, né, ele não é cristão e tal, mas ele falava, nossa, tem muita riqueza aqui, tem muita sabedoria, tem muito ensinamento. E, assim, a gente vê que é uma pessoa que, assim, né, não serve o Senhor, não acredita que realmente aquilo ali é a palavra de Deus, mas vê o quanto sabedoria tem. E, às vezes, nós que acreditamos que verdadeiramente essa é a palavra vinda do Senhor, como você falou, né, não aproveitamos as riquezas da sabedoria que o Senhor nos deixou, né? Então, que isso é uma coisa que tem falado muito no meu coração sobre essa busca por sabedoria, por tomar decisões corretas diante de Deus, até para termos decisões e uma vida aprovada diante dele, né? Muito obrigada. Excelente, Inês. Como a Ali falou aqui, eu acho que ele se converteu também. Acho. Eu tenho visto algumas lives dele com o professor Rodrigo Silva, e ele está muito encantado com a palavra de Deus. E não seria só mais um caso de alguém que veio para a Bíblia para questionar a Bíblia e acabou se convertendo. Minha voz chegou agora? Alô? Alô? Pode falar, a gente está te ouvindo. Tá. Eu estava testando o microfone. No início da minha conversão, uma coisa que eu orava muito, pedia a Deus duas coisas, né? Me ensinaram que a gente tinha que orar e pedir dons. Então, o que eu pedia a Deus era sabedoria. Sempre orava pedindo que o Senhor me desse sabedoria e discernimento de espíritos. Hoje, através dessa aula, eu entendi que eu não tenho que pedir a Deus sabedoria. Eu tenho que pedir a Deus o temor. Foi uma virada de chave, porque se o temor é o princípio da sabedoria, eu tenho que pedir a Deus temor cada dia, mas que eu tenha mais temor ao Senhor, que é o temor que vai me trazer a sabedoria. Então, essa aula foi uma virada de chave. Legal, Rosângela. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Entender que é a caminhada com Deus que nos torna sábios. E às vezes a gente lê e como é rica a palavra, né? Como Deus traz revelações diferentes, em tempos diferentes, por pessoas diferentes. Eu vejo nisso os tesouros escondidos, né? Que Deus vai revelando para nós. Foi muito bom para mim, a aula de hoje. Amém, amém, que bom. Então, gente, o que eu tenho para compartilhar hoje foi a parte que o Wesley falou sobre o Salmo 37, né? Para a gente não ficar preocupado com o que os maus fazem, não, porque a conta vai chegar para todo mundo, né? Todo mundo vai ter que prestar conta. Mas isso me fez muito lembrar a cena de um filme que o cara era super bem sucedido e a própria mãe dele não estava bem. Ela devia ter, acho que, Alzheimer, e ela ficava muito calma, muito tranquila no mundinho dela ali, ela já era uma pessoa de idade. E ele mesmo, sabe, meio que com raiva, com rancor, desagou em cima dela, assim, as coisas, e Deus, eu vejo Deus ali, né? Deus deu um momento de lucidez para ela e deu uma resposta para ele. Eu falei, gente, quem assiste essa cena que não se converte, só misericórdia. Que falava que Satanás, né, deixava a pessoa bem, a pessoa feliz, a pessoa rica, com dinheiro, independente, essas coisas todas que o mundo quer proporcionar, achando que está abalando corações, e quem se engana com isso, mal sabe que no final das contas está dentro de uma grande prisão que só está faltando a porta fechar, e quem vai fechar é Jesus, e essa porta não vai ser mais aberta.
E eles vão ficar lá para toda a eternidade. É muito profundo isso, é muito sério isso, né? A gente não pode brincar, né? Jesus pode voltar na sua grande volta para a gente, ou pode a gente dormir hoje e não acordar mais, né? E aí a gente tem que ter aquela coisa assim de, sabe, preciso estar todos os dias com a minha vida alinhada com o Senhor, né? E eu acho que essa questão do temor, ela realmente assim é muito profunda, né? Porque não é a gente ter medo, né? É a gente escolher a boa parte, ler a palavra, obedecer, porque não adianta ler se não obedecer, não adianta ler se não colocar em prática. A gente não pode achar que a Bíblia é só mais um livro, ela não é. Definitivamente a Bíblia não é. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia em voz alta, né? Eu quero passar a palavra para caso alguém mais queira falar. Por hoje o meu é só isso mesmo. Deixa eu falar. Eu gostei muito também do Salmo 37, que fala sobre isso, porque é um ponto que pega muito, né? A gente fica, mas aquela pessoa faz tanto mal e aquela pessoa só me faz mal. E hoje pela manhã, uma vizinha veio aqui em casa falar com a manhã sobre isso, porque tinha uma mulher falando dela, essas coisas assim, sabe? E aí essa mesma pessoa já tinha feito mal também para minha família, para mim, para minha irmã. E aí sempre fica o questionamento. Eu não entendo por quê, ninguém entende por quê, porque de fato não aconteceu nada. E aí eu falei com elas justamente isso, né? E não precisava se preocupar, porque uma coisa que, com o passar do tempo, né, depois que eu me batizei, eu vim entender que não adianta a gente se preocupar, porque Deus está no céu e está vendo tudo, né? E depois que a gente se apega a isso, acho que a gente consegue levar os dias com mais leveza, né? Porque quando a gente esquece dessa parte, a gente quer fazer a justiça na hora, a gente quer ficar com raiva, né? Só que aí depois o tempo vai passando e a gente fica pensando, meu Deus, Deus está no céu e está vendo tudo. Às vezes aquela pessoa nem está tão feliz assim como ela está mostrando e a gente é aqui preocupada, né? E a gente é aqui preocupado. E outro ponto também foi quando começou a falar sobre a sabedoria, né? Eu estava estudando antes de entrar no estudo e preocupada, porque tem duas matérias da minha prova que, meu Deus do céu, parece, eu estava desesperada, já pensando, eu digo, não, acho que isso aqui não vai dar, não tem condições. Aí eu fico pensando, né? Meu Deus, todo dia eu oro pela mesma coisa, para aprender a confiar, porque a gente faz o possível e o impossível quem faz é Deus, né? Se eu tenho que entrar logo no estudo, porque eu acho que essa palavra vai me acalmar. E quando eu entrei, estava falando justamente da sabedoria. Porque quando a gente tenta pela nossa força, não vai. Mas a gente tem que pedir misericórdia a Deus, porque parece que não vai acontecer, mas se Ele quiser que aconteça, vai acontecer, né? Eu gosto de falar muito que quando às vezes a gente fica nessa, de achar que não vai acontecer, não vai acontecer, e a gente vai abrir a nossa prova. Eu venho falando isso porque as meninas também é do grupo do Concurseiro em Oração, né? A gente vai abrir a nossa prova e ela vai ser para a gente, assim como a gente está sendo para ela, né? E assim, tem a parte que a gente não pode mexer, que é a parte que Deus mexe. Então, eu tenho pedido muito a Deus que sempre, Senhor, traga isso de volta, né? Que a gente tem que trazer à memória o que nos traz esperança. Isso, assim, para eu não me desesperar, confiar que tipo, eu estou fazendo a minha parte. E quando eu chegar lá, Deus vai fazer a parte dele. É isso. Larissa, o resumo disso é sabedoria. O resumo disso que você falou é viver com sabedoria. Isso realmente, você vê, isso torna prático na vida da gente. Até com o vizinho chato, né? É na prática que isso aí vai ir, conforme a gente falou no Salmo 1, frutos que a gente vai produzindo. Então, eu repito isso muito em casa, aqui em casa, estou repetindo muito. Parece até chato, eu digo, meu Deus, gente, tá bom, Deus está no céu, está vendo tudo, Deus está no céu, eu já sei, mulher. Eu digo, está no céu, está vendo tudo, porque tem se você não repetir, a gente mesmo esquece, né? E sobre o temor também foi outro ponto que me marcou, porque quando a gente começar a entender que eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui vai desagradar a Deus, a gente começa a mudar a cabeça, né? Do que só a gente fazer, não sei se isso é pecado, se isso não é pecado. A gente tem que mudar, mas assim, eu vou fazer isso aqui, porque a gente é livre para fazer o que quiser. Mas esse caminho vai desagradar a Deus. Aí o nosso amor entra, né? Eu quero mesmo desagradar a Deus, né? Ele vai ficar triste comigo se eu fizer isso. E ele já faz tanta coisa boa para a gente, né? Perfeito. Gente, que sotaque gostoso da Larissa, né?
Apoio Larissa a participar mais vezes. Esses dias agora, eu estava escutando um podcast da pastora Júnia Hayashi, falando sobre obediência total. E teve uma parte que falou muito ao meu coração, porque eu acho que todo mundo passa, né, por dificuldades em relacionamentos interpessoais. Eu tenho a minha família lá em Manaus, e depois que aconteceu a situação com a minha mãe, eu me reservei o direito de me resguardar, sabe? Não bloqueei ninguém, não deixo de falar com ninguém, mas tô mais na minha quietinha. E aí ela falou bem assim: pessoas difíceis, né, de você lidar, o relacionamento, você deve continuar amando, você deve continuar abençoando, deve continuar sendo cristão com relação a essa pessoa, mas você pode se afastar um pouco, porque isso não pode interferir no seu relacionamento com Deus, para que as suas forças, o seu foco, a sua fonte seja sempre Deus. E eu falei isso com a minha mãe. Eu falei, mãe, quem quer estar perto, quem quer se fazer presente, se faz. Ai, eu estou muito ocupada, eu estou muito atarefada. Gente, Deus, ele é perfeito e justo. Ele deu 24 horas para todo mundo. Para todo mundo. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala assim, sumida. Aí eu fico tipo, eu tô aqui. Só que, tipo, Jesus tinha o falar para a multidão, o falar para os 12 e tinha os três mais chegados, né? E aí, realmente, assim, a vida adulta para relacionamento interpessoal, a gente precisa de muita sabedoria para o Senhor nos ajudar e a gente saber lidar, né? Fazer uma introdução aqui rapidão. Que eu estou vendo rostinhos novos aqui, né? Esse estudo, ele acontece a cada 15 dias, é sempre neste link, sempre neste mesmo horário, 7 horas da noite. E o nosso próximo estudo vai ser daqui a 15 dias, no dia 18. E acho que o que eu tinha para falar era isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Boa noite. Eu queria, na verdade, dar o meu testemunho. Hoje eu queria ir num culto da igreja, que aqui na minha cidade é feriado, né? E só que eu tava perguntando para Deus se era para eu ir e tal, né? E aí a gente ficou sabendo que teve 2 assaltos aqui perto, na vizinhança. E eu fiquei morrendo de medo de sair. E normalmente eu não tenho medo, nem penso nisso, né? Mas foram 2 assaltos, um agora há pouco e o outro foi ontem. Mas a gente só ficou sabendo hoje. E aí eu vi esse link aí no grupo lá no Concurseiros, né? E eu falei assim, ah, por que não, né? Às vezes é um preparar de Deus, né? E aí eu entrei. E outra coisa que caiu minha ficha agora é que eu e uma amiga minha, a gente tinha combinado de fazer caminhada aqui no bairro. Porque como é feriado, né, tá tudo fechado e até sugeri, ah, se quer ir no bosque, né? Porque ela sempre gosta, ela gosta muito de ir no bosque, caminhar. Ela falou assim, ó, pode ser. Aí depois ela mudou de ideia, ah, vamos caminhar no bairro mesmo. Só que aí chegou 4h30 da tarde, ela cancelou, porque ela tava com uma dor, né? Aí eu fiquei meio triste, assim, meio desapontada, porque eu amo fazer caminhada e comi muito pipoca também. Comi a pipoca justamente pensando na caminhada, sabe? Falei, bom, já que eu vou caminhar, já vou me dar um presente antecipado, que é a pipoca. Aí comi 2 baciadas, mas tudo bem. Fiquei no prejuízo, né? Porque não fui caminhar. E, e aí hoje eu vejo, assim, e agora aconteceu tudo isso, eu vejo assim, nossa, por Deus, né? Eu falei, já pensou se a gente tivesse ido caminhar? A gente podia acontecer qualquer coisa, o inimigo tá por aí, né? Tava aqui do lado. E aí eu falo assim, gente, eu preciso desse testemunho. E aí eu tô vendo aqui também esses salmos maravilhosos, assim, pena que eu não anotei, né? Porque eu entrei atrasada na reunião, né? E eu glorifico a Deus por isso, sabe? Assim, Deus é aquele que vê. E, nossa, glória a Deus pela vida de todos aqui. Obrigada. Tchau. Eu acho que é isso então, galerinha.
É isso. Deus abençoe vocês, uma boa noite e até o próximo estudo. Essa reunião foi gravada, quando o Meet disponibilizar, eu vou colocar lá no grupo, e aí quem entrou atrasado ou para quem perdeu, vai poder acompanhar. Eu vou fazer a oração de encerramento, tá? Deus, eu quero te dar graças pela vida das pessoas que estavam aqui conosco nesse tempo de estudo bíblico, pelo povo que está da época desde Daniel, e o povo que entrou hoje. O Senhor sabe todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo, te agradecer pela vida do Wesley, Senhor. Nós te apresentamos a saúde dele diante do teu altar, que ele possa ter a sua cura completa da dengue, sem sequelas, e que ele fique bem. Muito obrigada pela vida dele, Senhor. Nós queremos abençoar a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Pedir para que o Senhor derrame da sua graça, Senhor, sobre o seu lar. Muito obrigada pela vida dele, fortalece ele na sua mente, no seu coração, no seu espírito, guarde suas emoções, o seu psicológico em ti, Senhor. O Senhor sabe o quanto a gente ama a vida dele em Cristo Jesus, o quanto ele tem edificado a nossa fé, o quanto, através da vida dele, ele tem se permitido ser instrumento e falar dos nossos corações, sempre trazendo novos ensinamentos, novas perspectivas, novos abrir de olhos da tua palavra, Senhor. Muito obrigada por isso. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amanda, obrigado pela oração. Gente, obrigado pelos testemunhos de vocês, por dividir cada um deles. Esses testemunhos, eles enchem o coração da gente. Conforme eu falei no começo, para quem perdeu o começo, ouvindo vocês, agora eu tenho plena certeza que não haveria força no universo que impediria esse estudo dessa noite. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado. Wesley, falando da tua Wesley. saúde, por favor, olha só, beba muito líquido, tá? Eu saí de uma dengue também há uma semana atrás, e é muito líquido, soro, tem um pozinho que a gente põe no líquido, né, para ter em casa, e intercalando o soro e evitar coisas ácidas. Você tem ido ao médico, né, sabe disso. Foi. E realmente foi Deus mesmo, porque a gente fica tão prostrado, foi Deus que te levou nesse casamento, ele tinha propósito. E é tão lindo a gente ver, quando você deu esse testemunho, assim, gente, que coisa linda é o propósito de Deus, né? Preparou todas as coisas, hoje você está aqui conosco, e não se preocupe se você ficar cansado, é da dengue mesmo, é sequela, sequela não, é processo, leva no mínimo 7 dias esse processo, mas depois você vai se recuperando. Amém. Mas que Deus seja louvado, foi um grande testemunho, porque realmente Deus te pensou para fazer... cumprir os propósitos que ele tinha para você, o que estava no coração de Deus para você. Amém. E é assim na vida de cada um de nós. Mesmo quando a gente pensa que não vai acontecer, que está difícil, que é impossível, tem uma canção que fala assim, o segredo é confiar, o segredo é descansar, né? Tome posse da vitória quando o seu dia raiar. Então Amém. É isso. Amém. Obrigado, Deus Rosângela. abençoe. Obrigado, boa recuperação aí. Amém. Tchau. Obrigado. Tchau.